Olá, sejam bem-vindos ao Terror do Além. Meu nome é Marcelo. Se acomode em seu lugar e se prepare para a história. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Desde que eu era muito jovem, todo verão eu fazia a mesma viagem de carro, que durava cerca de 4 horas, para uma cabana que pertencia a um dos meus tios e que ficava perto de um lago. Em algum ponto durante a minha juventude, virou meio que uma tradição para todo mundo da família da minha mãe visitar a cabana durante o verão, como se fosse uma mini viagem de férias da família. Era sempre legal e eu não achava ruim. Eu conseguia passar um tempo com os meus primos e eu era bem próximo de algum deles, para falar a verdade. A única parte que eu não gostava era a viagem de carro. Depois que eu fiquei mais velho, arrumei um emprego e me mudei para fora da casa dos meus pais. Eu passei a dirigir sozinho para lá todo ano. Como eu disse antes, a viagem demorava 4 horas, que pode não parecer muito tempo, mas quando você está dirigindo sozinho durante 4 horas, sem nada para distrair sua mente, não importa que sejam apenas 4 horas, parece uma eternidade. Enfim, essa história aconteceu quando eu estava dirigindo para um encontro anual na cabana do meu tio. Eu geralmente tento fazer a viagem durante o dia, mas nesse ano o meu chefe me colocou para trabalhar 2 turnos seguidos logo antes da viagem. Então, eu saí do trabalho bem tarde. A família estava me esperando na cabana na manhã seguinte e isso forçou a fazer a viagem de carro durante a noite. Algo que eu não estava nem um pouco animado para fazer. A estrada que eu ia percorrer durante a maior parte da viagem não era muito movimentada, nem durante o dia, e era menos movimentada ainda durante a noite. Ela atravessava uma floresta fechada, cheia de árvores densamente agrupadas. Geralmente, eu conseguia completar a viagem inteira sem parar nenhuma vez, mas dessa vez eu não tive escolha. Eu estava chegando no meio do caminho quando eu percebi que meu combustível estava acabando. Isso me deixou muito irritado. Eu tinha emprestado o carro para o meu irmão enquanto eu estava no trabalho e ele tinha dito que ia abastecer antes de me devolver. Então ele simplesmente tinha esquecido ou estava mentindo para mim. Eu comecei a prestar atenção nas placas ao lado da estrada, tentando localizar um posto de gasolina. Analisando o painel do carro, eu vi que faltava pouco para o carro parar. Eu não tinha o luxo de ficar escolhendo o melhor posto de gasolina. Eu estava planejando parar no primeiro posto que eu visse, independente de qualquer coisa. Alguns minutos se passaram e eu finalmente vi uma placa para um posto de gasolina que ficava na próxima saída. Mas não era uma daquelas placas oficiais de estrada. Era literalmente uma placa de madeira, caseira, que alguém tinha enfiado na terra e nela estavam escritas as seguintes palavras pintadas com tinta de spray: posto de gasolina, próxima saída. Aquilo era um pouco estranho, mas as pessoas fazem as mesmas placas para aquelas barracas de frutas que vendem frutas ao lado da estrada, então eu ignorei a estranheza da placa. Eu simplesmente virei na próxima saída, mas eu não vi nada de imediato. Eu continuei dirigindo. Eu dirigi longe o suficiente até chegar em um lugar onde o asfalto de repente se transformou em uma estrada de terra. Eventualmente, com a luz dos faróis, eu consegui identificar um posto de gasolina no lado direito da estrada. Mas eu rapidamente percebi que o lugar parecia totalmente abandonado, como se ele estivesse fechado há vários anos. As bombas de gasolina tinham sido retiradas. A maioria das janelas do lugar estavam quebradas e o teto estava quase colapsando. Não tinha como eu conseguir gasolina naquele lugar. Eu olhei para o painel do meu carro e percebi que eu provavelmente só conseguiria dirigir por mais uns 2 quilômetros. Eu basicamente já tinha desistido naquele ponto. Então eu liguei para o meu seguro para chamar um guincho. Eu descrevi a minha localização o melhor que eu pude, desliguei o carro e fiquei aguardando. Eu não esperava que eles fossem chegar muito rápido, afinal eu estava basicamente no meio do nada. Tudo que eu podia fazer era sentar e esperar, então foi exatamente isso que eu fiz. 30 minutos se passaram naquela situação. Os meus olhos só agora estavam realmente se ajustando àquela escuridão na qual eu estava. Só então eu comecei realmente a observar aquele posto de gasolina abandonado de dentro do meu carro. E eu não sei se os meus olhos estavam me enganando ou algo do tipo, mas eu juro que eu conseguia ver uma movimentação dentro do posto.
Eu comecei a entrar levemente em pânico, sabendo que eu não conseguiria percorrer muita distância com meu carro caso houvesse alguma ameaça por perto. Eu mantive meus olhos fixados no posto de gasolina, tentando convencer a mim mesmo que não havia nada ali, que eu estava errado. Foi então que uma voz distante gritou, quase que em um tom de sussurro: "Ei, amigo, vem cá." Eu tinha deixado minha janela levemente aberta para não ficar muito abafado no carro. Então eu consegui ouvir aquela voz perfeitamente. O meu olhar imediatamente se virou para a direção da voz. Havia uma figura no meio da escuridão que estava de pé do lado do posto de gasolina. Eu fiquei paralisado e o barulho do meu coração estava tão alto que eu podia escutar claramente com meus ouvidos. Depois de alguns segundos, a figura começou a andar na direção do meu carro. Mas eu estava simplesmente congelado e eu sentia que eu não conseguia me mover. Quando ele chegou perto o suficiente da janela do lado do passageiro, ele sussurrou para dentro do carro: "Ei, você está precisando de gasolina?" Agora ele tinha se aproximado muito do meu carro. Eu finalmente consegui ver um pouco da sua aparência, apesar da escuridão. Ele estava usando roupas de inverno e parecia ser um desabrigado, de forma bem evidente. Eu respondi: "Sim, eu preciso de gasolina." Então, ele passou a explicar que ele tinha gasolina em um recipiente dentro do posto que ele estava disposto a me dar de graça, sem cobrar nada. Tudo o que eu tinha que fazer era sair do carro e segui-lo. Depois de alguns segundos daquela proposta, eu simplesmente respondi: "Não." Eu não sabia o que mais eu podia falar. Afinal, de jeito nenhum eu iria abandonar a segurança do meu carro trancado para entrar em um posto de gasolina abandonado junto com esse cara. O homem não reagiu depois da minha resposta curta e grossa. Ele estava com um pequeno sorriso antes, mas agora o sorriso tinha desaparecido. Ele estava simplesmente ali parado, totalmente rígido, com uma expressão vazia e um pouco frustrada. Essa situação desconfortável continuou por mais um minuto inteiro. Mas eu não queria falar mais nada. Foi então que eu ouvi o melhor barulho que eu poderia escutar naquele momento. Eu ouvi o barulho dos pneus do guincho percorrendo a estrada de terra. A cabeça do homem imediatamente se virou para a direção do guincho e então ele rapidamente correu na direção do posto e em seguida se enfiou na floresta. Enquanto ele fazia isso, eu vi o que provavelmente deve ser a visão mais perturbadora que eu já testemunhei na minha vida. Eu vi o que pareciam ser pelo menos 8 silhuetas de pessoas na escuridão, que estavam escondidas e se levantaram de trás dos arbustos, em frente ao posto, e que também passaram a correr na direção da floresta quando o guincho chegou. Essas são pessoas que, sem dúvida, estavam esperando que eu saísse do carro para pegar essa suposta gasolina grátis. Alguns segundos se passaram e o homem do guincho se aproximou da minha janela com uma expressão confusa no seu rosto. O homem do guincho era grande, ele devia ter pelo menos 1,85 m de altura e pelo menos 110 quilos. Ele me perguntou se era eu quem tinha ligado para o seguro por causa da gasolina. Eu disse que sim. Então, ele me perguntou quem eram aquelas pessoas que tinham corrido para a floresta. Então, eu passei a explicar a situação para ele e contei exatamente o quão assustador tinha sido aquilo. Ao ouvir a história, ele se ofereceu para ligar para a polícia da cidade mais próxima. O que foi exatamente o que ele acabou fazendo, mas ele encheu meu carro com gasolina e eu fui embora antes da polícia aparecer. Entretanto, no dia seguinte, eu fui informado por telefone que nenhuma daquelas pessoas foi achada. Essa noite tem assombrado os meus pensamentos desde então. O homem estranho que falou comigo estava claramente tentando me atrair para algum tipo de armadilha. Mas qual seria o propósito dessa armadilha? Eu simplesmente não sei. Porém, é preciso admitir que provavelmente seria algo horrível. Eu estava em uma estrada de terra completamente vazia, no meio do nada, na floresta. A quilômetros de qualquer casa, de qualquer cidade, o que estava prestes a acontecer comigo certamente não era coisa boa. Eu também não consigo entender por que havia tantas pessoas ali na escuridão e um posto de gasolina abandonado perto da floresta. A única coisa que eu sei é o quanto eu sou agradecido pelo guincho ter chegado na hora que ele chegou. Se ele não tivesse chegado na hora certa, quem sabe o que teria ocorrido comigo. Se você chegou até aqui, certamente gostou da história. Então aproveite, se inscreva agora mesmo no canal e deixe seu like. Confira mais conteúdos como este em nossa playlist com todos os episódios aqui no canal Terror do Além, fixadas no primeiro comentário aqui do vídeo. Obrigado por assistir
Até o próximo vídeo.